E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que é um complemento daquela aula que nós começamos a fazer. Então hoje nós vamos trabalhar dentro da parte de projeções ortogonais, tá? Então antes da gente começar, deixa eu só mostrar para vocês o material que nós temos que baixar, tá ok? Bom, então dentro lá do Moodle nós temos algumas informações ali que são importantes para a gente poder ver. Então aqui ó, você tem, deixa eu ver aqui, legal, beleza, tá vendo? Desenho técnico e tal, ó, introdução e material de apoio, tá bem? Isso é do mês de março. Então aqui nós temos uma série de materiais que a gente vai utilizar. Então você vai ter que baixar inicialmente essa apostila de desenho técnico aqui, ela completa. Para quê? Para você poder acompanhar o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Que aí fica mais tranquilo para você poder desenvolver o trabalho posteriormente. Futuramente nós vamos trabalhar com essas duas folhas aqui, ó. Tá bem? A folha milimetrada de malha de 5 milímetros e a isométrica de malha também de 5 milímetros, tá? Então essas folhas já estão no padrão da nova norma, tá bem? E vamos lá então. Deixa eu pegar o material. Muito bom. Legal. Então o que nós temos aí, pessoal? Nós temos aqui o assunto a ser desenvolvido, que é a parte de projeções ortogonais. A norma que regulamenta esse tipo de atividade que a gente vai desenvolver agora é a 10067. Bem? Então essa norma que vai regulamentar tudo isso. É importante que a gente conheça um pouquinho da parte de projeções também. Nós vimos em um exercício anterior, vou pegar aqui, ó. Vou pegar um mais aqui, esse primeiro, isso, tá bem? Então aqui já é uma parte da projeção de uma peça, tá? Então quando eu falo da projeção de uma peça, eu estou falando do seguinte, ó. Eu estou falando dessa peça aqui, por exemplo, tá bom? Onde depois você vai começar a detalhar ela. Então essa aqui é uma perspectiva isométrica. Por que perspectiva isométrica? Porque a linha desse eixo aqui e a linha desse eixo e a linha deste eixo, ela faz com que este ângulo e este ângulo aqui sejam iguais, tá bem? Partindo do princípio que eu vou usar um esquadro, então eu vou usar o esquadro aqui de 30 graus. Então eu apoio ele num determinado plano aqui, ó, e traço uma linha a 30 graus aqui, uma linha a 30 graus aqui, tá bom? Então eu sei que este ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. O outro ângulo aqui também é 120, o outro é 120. Por isso que é chamado de isométrico. Iso significa igual, métrica, medida. Então, ângulos iguais, ângulos com a mesma medida, tá bom? Então, nós temos aqui a perspectiva chamada perspectiva isométrica. Então, essa peça ela tem vários pontos que você pode colocar como observador. Você pode observar essa peça vista por cima. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Legal. Então, eu posso ver a peça aqui, ó, vista por cima, que é a letra B. Tá aqui, ó. Vista superior. Vista por este lado aqui, que é a A, que é a parte frontal, é você pegar, se posicionar neste ângulo aqui e você observar a peça. Então, quando eu quero observar só a parte superior, eu olhando por cima, eu vou ver este
retângulo, este outro retângulo, vai ter um espaço aberto aqui no meio, mas percebam que vai ser um pouco diferente desses outros. Então, quando eu olho por cima, eu tenho essa linha que é traça aqui, tá bem? Esta linha está sobre esta outra aqui, e esta linha está sobre esta, tá ok? Então, se as linhas estão uma sobre a outra, essa aqui está sobre esta e essa sobre essa, quando você olha por cima, você vê somente uma linha. E a mesma coisa aqui, ó, você vê somente uma linha. Quando eu olho de cima, eu não vejo a linha inclinada, eu vejo uma linha reta. Se ela é uma linha reta, ela continua daqui para cá. A mesma coisa essa aqui, ela continua daqui para cá. E esta outra vai fazer o fechamento. Então, o que nós vamos ver na parte superior desta peça? Nós vamos ver este detalhe aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver este detalhe, que é o plano superior, ok? Então tá aqui, ó, parte superior, aquele retângulo, o outro retângulo, o espaço vazio, mas aqui aparece uma linha, que é o complemento da linha de baixo lá, tá bem? Então aqui a linha de cima, essa linha está sobre a outra linha de baixo, que é essa daqui, ó. Então ela passa direto, tá vendo? Ela passa direto aqui. Então você não vê a linha de baixo aqui, você vê a linha de cima. Aqui você vê a linha de baixo e aqui você vê a linha de cima. Nesse ponto você vê o que? Tem uma linha sobreposta à outra. Então você vê uma linha, a linha de cima aqui, mas não vê a de baixo. Aqui é a mesma coisa, você vê a linha de cima e não vê a linha de baixo. E aqui ele complementa, né? Ele continua. Ele saiu daqui desse ponto, veio até aqui. Como é um plano que vai, se você olhar lateralmente aqui, ó, vai dar 90 graus, tá vendo? Dá um ângulo de 90 graus. Então essa aqui está sobre essa daqui. Mas essa linha, então, ela continua, tá vendo? Para cá. Então é o que acontece aqui, ela sai daqui e vai direto para cá. A mesma coisa acontece do lado de cá, tá bem? E aqui esta outra linha, que está sobre esta daqui de baixo. Então o que aparece é esta linha, tá ok? Então essa é a nossa primeira projeção deste objeto aqui, ó. A segunda projeção desse objeto é a parte frontal. E a parte frontal, no que consiste? Ó, é toda essa área aqui, ó. Então ele tem esta linha, tem esta linha, tem esta linha, esta linha, esta e esta. São as linhas que são visíveis, né? Professor, mas eu não vejo essa daqui, esta e esta. Você não está vendo, mas ela existe. Por quê? Porque você está como observador aqui por este lado. Se a gente olhar aqui no desenho, tá vendo? Tá certinho, ó. Como observador. Professor, mas aparece agora uma linha tracejada. Bom, esta linha tracejada que aparece é esta linha aqui, ó. E a outra aqui no fundo também. Então ela existe, mas ela não, você não consegue ver. Mas ela faz parte do desenho. Tá ok? Então veja que existe um alinhamento aqui, ó. Representando aqui, ó, tá vendo? Esse perfil. Aí depois você pode ver que tem algumas setinhas que ele indica o alinhamento, tá vendo? Esse está alinhado com esse aqui, ó. Essa está alinhada com esta. E essa está alinhada com esta. Então eu não posso ter uma peça aqui com essa largura e aí depois aqui uma outra largura diferente desta. Não, você só pegou essa peça aqui, tombou ela para cima e você viu isso aqui, ó. Tá legal? Então você viu primeiro ela por cima, aí depois você tombou a peça, você viu essa parte aqui, ó.
Legal? Com a linha tracejada. Então ela acompanha, tá vendo? Acompanha a simetria, acompanha as linhas da peça, tá bom? Aí depois eu vou fazer o quê? Eu pego e faço um rebatimento para o lado direito. Eu jogo a peça agora girando para o lado direito. O que vai aparecer para nós? Ó, vai aparecer esta linha que está aqui, que é no mesmo plano desta outra. Vai aparecer esta linha que está no mesmo plano, tá vendo? Tá aqui, ó, tá no mesmo plano, então esta linha aqui. E aí depois aparece essa linha no mesmo plano, que é o bloquinho, ó, tá vendo? Ok? Uma peça bem simples, né? Mas é um assunto que vocês precisam estar muito atentos na hora que forem desenvolver o trabalho. Então, repetindo, plano superior, plano frontal e plano lateral. Sempre você vai ter que fazer nessa movimentação. Parte superior, tomba a peça, parte frontal, tomba a peça do lado direito, você vai ver a vista lateral esquerda. Tá bem? Se tivesse muitos detalhes, eu poderia até, a partir daqui, dar um tombo para o lado esquerdo para ver a parte de trás. Tá bom? Mas não há necessidade nesse nosso caso. Existem casos que às vezes você, com duas vistas, você consegue fazer a representação do desenho. É o caso aqui do diedro. Tá bem? Se essa peça aqui ela é cilíndrica, se eu tombar, ó, aqui seria a vista frontal. Se eu fosse tombar para ver a parte superior, ia ser igualzinha essa daqui. Então dispensa o fato de ter que fazer o quê? A terceira vista. Então existem peças que às vezes com duas vistas você consegue definir tudo. Tá bem? Isso vai depender da complexibilidade do objeto. Tá bem? Então assunto tranquilo, tá vendo? Então sempre acompanhando as linhas aqui. Ó. O interessante é que ele deixou um detalhe para nós aqui. Ó. Deixa eu só ampliar um pouco mais, se eu conseguir, né? Eu vou tentar. Legal. Acho que deu. Muito bem, ficou melhor. Então veja, quando eu fiz a vista superior, eu tenho algumas linhas que são linhas auxiliares que vai servir de base para eu poder construir o próximo objeto. E a mesma coisa aqui, ó, eu fiz essa parte do objeto, tracei umas linhas auxiliares aqui para poder fazer os detalhes do objeto. Veja que ele traça também uma linha nesse plano com esse plano aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, tá vendo? Outra linha aqui, ó, para representar essa parte frontal. Essa aqui também, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho a vista lateral, vista frontal e a vista superior. Pode inverter a posição, professor? Não. Essa é a sequência que você tem que dar para você poder fazer o devido desenho, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui mais para baixo, nós temos algumas indicações, né? Se ele pegar essa caixa aqui, no primeiro diedro e abrir, tá vendo? Então aqui eu tenho a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda, tombada para o lado direito. Ok? Então nós temos aqui já um posicionamento. E ele ainda mostra mais alguma coisa aqui para nós, tá vendo? A vista posterior,
vista do lado direito, que tá vendo que ele jogou para o lado esquerdo. A vista inferior, que é a parte de baixo da peça, que é aqui, tá vendo? Aqui olhando por baixo, aqui olhando por cima. Aqui seria a vista frontal. Aqui é a vista do fundo, que é igual. A vista lateral direita, invertendo, a vista lateral esquerda. Por que aparece essa linha pontilhada? Porque se você olhar de frente do lado esquerdo, tá vendo? Você vê esta linha e vê essa linha cheia. Quando você olha por trás, que tá aqui, ó, ele aparece essas linhas tracejadas, ó. Tá vendo? Essas linhas tracejadas são as linhas, quando você olha por trás, ó, é essa aqui, ó, que aparece. Ou melhor, que existe, mas não aparece. Então, tem que representar aqui atrás. Tá bom? E sempre no desenho vai vir o quê? Essa simbologia do primeiro diedro, tá bom? Que é essa daqui. Que você pode ver que o desenho está até mal feito, porque foi feito um desenho à mão livre. Nós vamos trabalhar bastante com esboço aqui, tá legal? E aqui tem uma nota pra gente, né? Ó, uma informação, uma nota técnica. A NBR 10067 fixa duas formas de apresentação das vistas para as projeções no primeiro diedro. Alguns países utilizam-se do terceiro diedro nas projeções, ok? Muito bom. Então agora aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos este exercício para ser feito, tá bem? Eu vou resolver com vocês para ficar mais tranquilo, né? Então veja, aqui eu tenho as três vistas, vista superior, frontal, lateral